Peraí, Ale, algumas coisas. Primeiro, com relação à volatilidade desses pares que você comentou. É a primeira vez que tem esse tamanho de volatilidade? Essa banda Sim. alta E o de... que aconteceu para essa volatilidade acontecer também? Então, assim, várias coisas, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo no mundo desenvolvido. Então, assim, a primeira vez que essas moedas grandes, elas não estão absolutamente voláteis, assim, não estamos comparando com o real, mas a Libra deu para comparar com o real, né? Eu acho que tiveram 2 dias de 3%. 3% na Libra nenhuma dessas moedas varia tanto, Shitcoin, né? assim. Shitcoin area. É, é, é real ruim, shitcoin area, né? Tem assim, então assim, vou dar alguns números só para ter uma ideia. Uma moeda boa é menos de 10 de vol. Esse 3% já deve ser uns 25. Bitcoin é 60. Só que o Bitcoin vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ali foi mais uma Desculpa, eu não entendi o que tendência. você falou. Boa Estou dando moeda. ordens de grandeza, né? Aham. Volatilidade, você pega uma moeda super boa, volatilidade é tipo uns 10% ao ano. Quando ela varia 3%, que foi o que fez a Libra, isso aí é ordem de grandeza de uns 25, 30% de volatilidade. Já 3 vezes o normal. É difícil uma Libra variar 1%. O Bitcoin é 60%. Né? Ele é ainda muito mais volátil, mas, ele vai e volta, enquanto que o que a gente está vendo na Libra é um movimento para um lado. Né? Então, são duas coisas. Uma coisa é quanto ela chacoalha, outra coisa é a tendência. Então, assim, não vamos separar a discussão, e é uma discussão que é divertida. O que eu estou falando é o seguinte, a Libra, o euro, o Ien e o Yuan, eles estão se enfraquecendo. Mais importante do que o chacoalho é que todos estão indo para o mesmo caminho, perda de poder aquisitivo. Enquanto que o Bitcoin é divertidíssimo, porque eu publiquei hoje lá no LinkedIn, cara, há 3 meses e 15 dias que ele não sai desse range. Ele entra nesse range no dia 13 de junho, ele bate a mínima ali no dia 18, que foi aquele 17.500 que o mercado vomitou. Ele já chegou a subir tipo nos 25, 26, mas ele fica chegando, ele está entre 17.500 e 26 há 3 meses e meio, que para a gente é stablecoin, concorda? Para a gente, esse tipo de oscilação é um mês bom, ou um mês médio. Né? Então, assim, Médio. isso me chamou muita atenção, porque eu, falei assim, eu pensei assim, se tudo está numa tendência de desvalorização e a gente está paradão, então eu fui ver o número. Então, assim, esse semestre, a melhor moeda do semestre, eu olhei os grandes pares e eu botei o real lá, é o real, a segunda é Bitcoin. O resto tudo está pior. Então, olha que barato. A gente que né, todo mundo fala que Bitcoin é uma moeda ruim, agora está melhor que as outras. Isso nunca aconteceu. Nunca teve, vamos dizer o seguinte, essa comparação. Acho que a gente nunca parou e olhou, primeiro que a gente nunca teve essa crise em moedas, né? De vez em quando é uma, de vez em quando é outra, mas todas ao mesmo tempo não aconteceu nos últimos, vamos dizer, no ciclo de vida do Bitcoin. E se você for lá para trás, também é muito difícil. Você não encontra. Então, assim, eu tenho 28 anos de mercado financeiro, eu nunca vi as moedas grandes tão instáveis. Por quê? E aí é o porquê. O porquê isso? Exceto o dólar, né? Tem que então, fazer assim, essa a gente tem observação. que... Então, assim, Que é o dólar que está comendo todas. Vamos separar essas, assim, eu acho que vou dar... Existem 2 dimensões numa moeda principais. Primeiro, vamos dizer o real. Vamos usar o real que é mais fácil para a gente entender. Uma coisa é a inflação da moeda, a inflação do real, ou seja, o preço dos ativos locais em relação ao real. E a outra coisa é a paridade dela, que é a relação do real com o dólar. Então, você pode ter um momento onde a inflação é grande e a moeda é estável. Você pode ter o inverso, o momento onde a inflação é pequena e a moeda não é estável. Porque são 2 dimensões completamente diferentes. As pessoas não têm o costume de olhar para isso, porque a gente está acostumado com inflação alta e... a gente tem inflação... Não, sempre tem, mas assim, a gente está acostumado com inflação alta e desvalorização alta.
E quando você fala o lag, então assim, as duas coisas, uma sempre transmite para a outra, que chama o pass-through. Então toda vez que desvaloriza muito, quanto mais aberto é o país, mais os preços locais eles são impactados. E aí, para vou fazer o outro exemplo, é o Japão. O ien está saindo de 103 para 147, que eu falei que é uma desvalorização gigante para o ien. Lá eles não têm inflação. Inflação é zero ainda. Então, vamos separar a discussão. Aqui eu estou falando de paridade, que é a sua moeda contra a de fora. E isso é mais importante para o Bitcoin, porque a gente em Bitcoin fala muito de inflação do Bitcoin. Isso é uma dimensão. Outra dimensão é que a gente fala pouco, o Bitcoin em relação às outras moedas, ele é um preço importante, preço relativo. E a gente está acostumado, né, toda vez a gente está ganhando em relação às outras. Até o momento, né, ele tem ciclos, mas as outras moedas vêm perdendo poder de compra em relação ao Bitcoin. E agora, estamos falando assim, na mesma frase, no mesmo momento, a paridade do Bitcoin, a paridade do dólar. Então, quando o Alan fala, o dólar, geralmente o dólar é o denominador, né? Então, eu estou usando todas elas contra o dólar, inclusive o Bitcoin. Porque é assim que o mercado financeiro hoje trabalha. A gente acha que um dia o denominador vai ser o Bitcoin. Né? Aqui tem 4 pessoas que acham que daqui a X anos o denominador vai ser o Bitcoin. E aí a gente, como é que isso começa a acontecer? Começa a acontecer quando os países, as moedas mais importantes começam a perder credibilidade. Pelas beiradas, né? Exatamente o que a gente está vendo. A gente está vendo as moedas mais importantes perdendo credibilidade. Que é desvalorização, é perder credibilidade. É você optar por a moeda do vizinho. Né? Então, quando a gente compra dólar no Brasil, a gente está optando pela moeda dos outros. Isso é difícil para um país desenvolvido. Assim, um inglês não tem esse costume, um europeu não tem esse costume, o japonês tem um pouquinho mais, porque o Japão tem um problema é difícil investir lá no Japão. Mas, assim, não é comum. Então, acho que esse é o pano de fundo. Uau.